Então, estamos mais uma vez no nosso podcast e nessa vez nós vamos entrevistar o Dr. Hamilton Quirino, advogado condominial. Queria fazer uma reflexão antes para você que está aqui nos assistindo. Você já presenciou brigas entre vizinhos que poderiam ter sido evitadas com uma boa conversa? Você já sentiu o peso de um ambiente tenso no elevador ou nas assembleias? A verdade é que morar em condomínio é compartilhar espaço, compartilhar sonhos e, sim, desafios. E aí é que entra a mediação condominial, uma ferramenta de paz, de comunicação e convivência que pode mudar todo o ambiente, todo o espaço daquela comunidade. Bom, o meu entrevistado hoje é o Dr. Hamilton Quirino. Ele é advogado imobiliário, mediador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, árbitro, vice-presidente imobiliário do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e presidente da Comissão Especial de Mediação e Arbitragem Imobiliária da OAB Barra da Tijuca. Também é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB RJ e autor de diversos livros, como Manual do Síndico, Gestão Condominial, Condomínio Edilício e Falências do Incorporador Imobiliário. É referência nacional em mediação aplicada no ambiente condominial, com décadas de atuação e prática acadêmica. Dr. Hamilton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Grata pela tua presença. Para mim é uma honra poder aprender mais um pouco sobre mediação e os direitos referentes a esse tipo de relação social que a gente tem, né, no ambiente. O nosso objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre possibilidade de mediação condominial, quais são os obstáculos que a gente tem enfrentado para poder inserir essa cultura dentro do condomínio. E eu tenho 3 perguntinhas para fazer para o Dr. Hamilton, para a gente começar a esquentar aqui o nosso podcast. A primeira dela, Dr. Hamilton, é o seguinte: eu queria te perguntar, na sua opinião, o que deve ser prioritário para a mediação condominial, pela sua experiência? Bem, inicialmente agradeço, né, o seu convite. Me sinto honrado de estar aqui ajudando um pouco, né, dando contribuição de muitos anos nessa área. E eu entendo que o condomínio deve ser um ambiente saudável, né, um ambiente em que você procura ser feliz, né? Então a gente está acostumado com os problemas do trânsito, né, de uma cidade violenta, e quando chega em casa você quer paz, tranquilidade, serenidade, e encontra às vezes um barulho do vizinho, encontra um problema no próprio elevador, uma pessoa mal encarada, uma pessoa que não cumprimenta, e enfim. Então o condomínio, o que a gente procura sempre é trazer uma harmonia, né, para viver na paz social dentro de onde você mora. Porque o melhor lugar, o seu lugar de aconchego, lugar de paz é a sua casa. Se você, quando chega em casa, encontra um ambiente hostil, é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Verdade. É o pior dos mundos. A mediação condominial, ela tem as suas especificidades. Porque dentro, né, de um condomínio, que é um ambiente coletivo, uma comunidade, né, sendo ela de um edifício somente ou de vários condomínios e blocos, na sua opinião, o que a gente precisa para inserirmos essa mudança de mentalidade para a inserção de comissões, a própria mediação em si? Como é que o síndico poderia ser, vamos dizer, influenciado por essa prática condominial na mediação, na sua experiência? Bem, um condomínio é composto de pessoas de diferentes culturas, né, diferentes origens sociais e econômicas. Então, quando você compra um imóvel, vamos falar apartamento, que é mais fácil do que casa, né? Há também condomínios de casa, mas no prédio, né, no edifício, fica mais fácil entender, porque tem elevador, tem uma área comum, tem, às vezes, uma estrutura de lazer específica. Mas quando você compra um apartamento, ou uma casa, tanto faz, você escolhe o local e o preço. Você não escolhe o vizinho, né? Você não escolhe o síndico, você não escolhe os funcionários. Então, quando você começa a morar, o lugar dos meus sonhos. Mas no momento que você começa ali no dia a dia, você vai conhecer o vizinho do lado, que às vezes toca bateria. Às vezes ele tem um animal, um cachorro, que late, que tem, né, problemas, anda sem focinheira. Então você começa a ter aqueles problemas que são problemas sociais normais, né? Então,
por causa disso, você tem que criar, né, dentro do condomínio, como qualquer local, né, qualquer cidade, qualquer bairro, criar estrutura de lazer, estrutura de entretenimento, procurar, né, como a gente chama de café com síndico, e outras atividades, né, que são importantes, porque você tira aquele caráter das assembleias, né, que são tumultuadas, que tem uma tensão no ar, e você começa a mostrar aquilo que você pretende fazer num ambiente de um café, né, café com biscoito, com um chocolate, alguma coisa assim, aí você vai criando aquele ambiente. Determinados condomínios têm restaurante, e aí você promove, né, música, dança, né? Enfim, cada condomínio ele pode ter uma série de atividades, né, de lazer, de cultura, música, e, enfim, para criar Dia das Mães. Tem um bazar, né, do Dia das Mães, então as mulheres que fazem artesanato se reúnem ali, as mulheres, homens, artesanato, outros que fazem determinados tipos de comida, né, também vendem ali. E aí, enfim, tem uma série de atividades que você pode criar no condomínio paralelamente a futuras comissões de mediação, né? Então, você cria um ambiente. Na sua opinião, já de forma... Porque eu vejo que, pela minha experiência na mediação familiar, que é onde o meu foco é maior, na mediação familiar, você não... Assim, não precisamos criar ambientes sociais, até porque, às vezes, a relação já está muito rompida entre as pessoas, né, daquela família. Então, você, com uma estrutura de mediação, ou seja, uma câmara de mediação, ou a própria administradora do condomínio, que seja adepta à mediação, é diferente no condomínio, porque no condomínio você pode preparar de forma estratégica a entrada de uma mediação, né, a entrada de uma cultura de mediação. Já numa mediação familiar, por exemplo, família, né, mediação de família, é mais complexo porque você, como mediador ou uma equipe de mediação que você tem, você não vai trabalhar ali a pré-mediação, né, fora da mediação em si. Por exemplo, no Tribunal de Justiça aqui do Rio, tem um trabalho deles muito bonito que se chama Oficina de Parentalidade. O que é Oficina de Parentalidade? Nada mais é do que um preparo para a mediação. Os juízes mandam para essas oficinas, eu não sei se ainda ocorrem, mas tinha muito, há uns 5 anos. Então, é uma palestra onde os profissionais da área, né, os oficineiros que se falam, eles davam uma palestra de conscientização. Olha que interessante. Então, vinham os pais, né, as mães, os pais, as famílias, enfim, que estavam com conflito já com o judiciário. E aí você tinha ali mediadores, palestrantes, falando sobre comunicação não violenta, falando sobre mediação, sobre cultura da paz, trazendo aspectos psicológicos para as crianças e tudo mais. O que acontecia? As pessoas ali saíam daquele ambiente, tem aqui no Fórum de Jacarepaguá, na Barra também tinha, e aí, quando o juiz encaminhava para a mediação, eles já iam um pouquinho mais predispostos a mediarem. A escuta vinha mais aberta. Trazendo para o ambiente condominial, o senhor concorda que se nós tivéssemos, como o senhor está falando, né, essa abertura, essa relação pré-estabelecida de convivência com os condôminos, né, seja no Dia das Mães, Páscoa, os nossos condomínios todos têm isso, né? Porém, esse ambiente é muito social ali e às vezes acabam até trazendo informações, às vezes até de conflito. As pessoas reclamam às vezes desses ambientes, né? Mas fora desse ambiente, o senhor de repente não acharia interessante, né? Como o que deve ser prioritário para a mediação condominial, que foi a pergunta que a gente começou aqui o diálogo. Termos, como você comentou, café com síndico, né? Interessante, ou seja, um ambiente onde as pessoas vão estar ali com profissionais de fora do condomínio, né, habilitados naquilo que faz, que é mediação, comunicação e tal, para justamente trazer os pontos de melhoria do condomínio. Por exemplo, um ambiente para café com síndico, porém com o propósito de conversar sobre as questões do condomínio, as questões desafiadoras e tal, mas, porém, um diferencial, com uma equipe de 2 ou 3 ou 2, acho que 2 é o suficiente, 2 profissionais capacitados para fazer aquela escuta, Hamilton, aquela filtragem, entendeu? Do que ficar aquele leve trás de um condômino com o outro,
e falando do síndico, falando da gestão, falando do jurídico, falando do não sei o quê, né? Então, eu queria te perguntar o que você acha sobre essa... Se existe algum condomínio da Barra da Tijuca, se já tem essa prática. No meu condomínio nós temos a comissão de mediação, mas são condôminos, né? Eu, no caso, treinei o pessoal, né? E nós temos tido, quer dizer, o ideal é que são pessoas de fora, né? Se tiver um problema sério, né? Eu posso, né, chamar a doutora Raquel, posso chamar algum outro mediador, eu não estaria participando. Mas no dia a dia, de pequenas questões como infiltração e briga de funcionário, funciona, tem funcionado bem. Porque aí você traz toda aquela técnica, aquela ferramenta de escuta ativa, né, de ouvir um, ouvir o outro e tudo mais, e temos tido bons resultados, né, sendo condôminos, né, que não é o ideal, mas é uma comissão também não remunerada, quer dizer, foi uma iniciativa assim de dirimir alguns conflitos e melhorou bastante. Agora, o Café com Síndico, né, que é destinado a mostrar um ambiente informal, descontraído, mas mostrar sempre alguma coisa que está sendo feita ou que vai ser feita. Aquelas pessoas encrenqueiras, aquelas pessoas que criam problema e que questionam sempre, não aparecem, porque eles ficam vendo ali, quer dizer, eles já estão de tal maneira antissociais, quer dizer, contrários a um diálogo, que eles não aparecem. Então você acaba chovendo no molhado, quer dizer, falando as coisas daquelas pessoas que na Assembleia vão te apoiar, entendeu? Aquelas pessoas que estão criticando, geralmente não aparecem, porque é uma coisa assim psicológica, né? Ambientes assim, vamos dizer, sauna, academia, piscina, eles até aparecem, mas quando você tem uma reunião, por exemplo... Para tratar do assunto... chama uma banda de forró para tocar lá. E aí não aparece, porque vão ter que rir, vão ter que conversar, vão ter que dançar, vão ter que abraçar. Eles não E eles não estão aparecem. proibidos socialmente de fazer isso, né? Eles se proíbem, né? Eles se proíbem. Então, por isso, muitas vezes você tem que criar a comissão, né, de mediação, e agora a gente está trabalhando também com a arbitragem, né, no sentido de fazer aquilo de maneira formal, na própria Assembleia, você criar um item da pauta, né, chamar, como se fosse, por exemplo, vai fazer um novo jardim, né, vai fazer uma nova guarita. Aí você não vai chamar um profissional que vai mostrar o projeto, então você chama esse profissional de mediação e arbitragem, que ele vai expor ali, né, e eu estou até tentando fazer isso num condomínio, aqui na Barra, que existe essa necessidade, porque há um clima muito hostil, né? E os advogados, evidentemente, que às vezes são contra, o síndico é contra, porque ele acha, né, que aquilo vai ser contra ele. Mas no momento que você tem imparcialidade, muito pelo contrário, você vai evitar, né, uma demanda. E a gente sempre diz o seguinte, numa ação judicial, um ganha e um perde. Então, os condôminos que brigaram, ou o síndico com o condômino, ou o condômino com um condomínio, um vai ganhar e um vai perder, mas não vai ficar feliz, porque não vai, na relação continuada, onde se justifica bem a mediação, ele não vai ficar feliz porque ganhou. E o outro vai continuar com aquela... E o clima continua, né? O clima continua. Então, na mediação, e você sabe isso, né, bem mais do que eu, porque você trabalha especificamente nessa área da mediação, acontece que as pessoas acabam chegando, né, a um consenso e melhora a relação, né? Direito de família, isso é fundamental, né? Mesmo que eles não voltem, mas eles vão ter uma boa relação com os filhos, etc. Então, assim também é um condomínio. Só encontrar no elevador, imagina a pessoa que está brigando e encontrar no elevador. Coisa chata, né? É muito chato. Inclusive, assim, eu, por ser mediadora, não quer dizer que eu também não passe por conflitos. Eu passo por conflitos igual a qualquer outra pessoa. Às vezes, na maioria das vezes, os conflitos até condominiais ou sociais, mas não familiares, eu consigo dirimir bem, tá? Eu consigo, assim, lidar e gerir bem aquela situação. Eu penso da seguinte forma, Milton, o judiciário está tão insuportável, né? Os processos não andam de forma alguma. Demoram meses para sair um despacho, uma decisão. E o jurídico dos condomínios,
se eles tivessem essa coragem, na verdade é coragem, para testar a mediação como forma preventiva de solução de problemas, de conflitos, a fim de evitar, não é o processo em si. O processo já é uma grande... O processo já seria um grande avanço de nós não termos que judicializar, mas é o que é antes, que é a conflituosidade que é gerada no condomínio, entre condôminos, às vezes condôminos e síndico e gestão e tal, desnecessariamente. Eu estou com um caso lá no meu condomínio, uma casa que está em construção na minha Alameda foi embargada. Ali. A obra estava correndo muito bem, assim, de forma esplendorosa. Eu até falei, uau, que obra é essa? Que equipe sensacional. Porém, eu não entendo muito bem de edificações, né, de direitos de edificação, de construção. A casa nitidamente estava avançando demais em detrimento das outras. E aquilo surgiu um pouco assim de curiosidade. Será que essa obra está correta e tal? E a gente chegou a suscitar isso ali entre os moradores. Olha, até perguntamos para a nossa conselheira e tal, ela não soube responder e tal, não sei o quê. E aí, semana passada, eu passando, embargaram a obra. Ou seja, se tivesse acontecido uma conversa antes, né, com a empreiteira, o condomínio, o jurídico, né, isso não estaria acontecendo. Todos ficamos prejudicados. Não é só quem estava construindo ali a casa, mas o morador que mora do lado, o outro que mora em frente, porque agora nós temos ali uma obra parada, embargada, que vai ficar durante quanto tempo? Aquele cheio de material ali largado. Então, a mediação, né, quando eu te fiz a pergunta, o que deve ser prioritário para a mediação condominial, eu fiz um resumo aqui, né? A prioridade deve ser prevenir conflitos e estabelecer uma cultura de diálogo. Não é prevenir processos. Prevenir processos é uma consequência, né? É prevenir os conflitos. E isso envolve investir em educação condominial, que foi o que o doutor falou, das questões de harmonia, de trazer ambientes, né, favoráveis, sociais, promover escuta e garantir a imparcialidade nas intervenções. Esse garantir que a imparcialidade nas intervenções é o que é o mais importante. Porque eu não sei o que acontece, mas os condôminos, eles acham que tem sempre alguém contra ele. Tem sempre alguém querendo tirar algum direito dele, alguma coisa, né? E se você percebe que, às vezes, quando o síndico ele é morador, isso aumenta. Porque o síndico ele é o vizinho do condômino que tem sempre os benefícios melhores, ou não. Então, o que acontece é que eles levam sempre para o pessoal, né? Então, a mediação no condomínio, para mim, a minha experiência, assim, seria o que de melhor benefício da mediação seria a tal da imparcialidade, que é o que você falou aqui. Quando você tem a oportunidade de chamar um mediador para uma assembleia, Hamilton, é a cereja do bolo. Porque eu não sou especialista em direito condominial, né? Mas quando você tem lá aquela pessoa que vai direcionar a mesa, né? Tem que ser uma pessoa preparada. Mas além dessa pessoa, ter um mediador acompanhando essa pessoa para quando tiver algum atrito ali, alguma questão, uma explicação mal explicada, um detalhe, às vezes alguém levanta num tom de voz, aquele mediador ali, ele vai cuida do processo, né? O que você acha disso? Não, eu acho fundamental, porque o presidente da mesa, né, numa assembleia, é um condômino, né? E geralmente é um condômino. E ele já tem uma tendência, né, pró ou contra o síndico, ou então ele já foi indicado pelo síndico. Ele já está ali comprometido de certa forma. Se você leva para a assembleia um mediador da assembleia, da reunião, né, é a mesma coisa de você, né, comparativamente falando, mandar um mediador lá no Oriente Médio, mandar um mediador lá na Ucrânia, na Rússia e, né, na Israel, e ele vai ter a imparcialidade, porque você senta o presidente, né, o primeiro-ministro de Israel com o chefe do Hamas. Eles já não se falam, mas aí teria os intermediários, né, que são
do Catar, do Egito, né, e tudo. Mas eles estão representando uma determinada parte. Você tem que ter um mediador, que seja da ONU e tudo, é a mesma coisa, né? Comparativamente, né, os métodos são os mesmos. O mediador ele vai ficar numa reunião, e isso eu tenho feito. Até 15 dias atrás eu participei de uma que era um tumulto, uma gritaria, uma coisa, e eu tentei exercer essa função, né, de mediador naquele... mostrando uma imparcialidade. Embora eu tivesse sido chamado pelo síndico, não foi pelo condomínio, mas eu tentei mostrar, né, depois eu chamei ele, inclusive, falei com ele, olha, você não está tendo uma boa gestão. Tudo aquilo aconteceu porque você não tinha respostas, né? Não tinha respostas para dar naquele momento, você tinha que estar mais bem preparado, mas eu não ia falar isso lá. Claro. Eu falei depois, no particular. Mas, enfim, eu tentei mostrar ali e adiando aquela discussão para uma outra reunião, para as pessoas estarem com menos armas, né? Estarem mais tranquilas, porque aquela reunião estava muito tumultuada. Então, o papel do mediador nos conflitos e também nas reuniões é importante, né? É perfeito isso, né? Porque assim, Hamilton, a gente não está falando aqui de um idealismo. A gente não está falando aqui, ai, que lindo, isso aqui vai funcionar. Não, funciona. Funciona porque a gente tem a experiência disso. O mediador de fato, por exemplo, eu moro no meu condomínio. Eu não posso ser... Você, tudo bem, você tem no seu condomínio lá, você tem uma comissão de mediação. É diferente, né? Mas fazer a mediação em si é complicado. Eu fazer a mediação no meu condomínio. Porque vão sempre achar que porque eu conheço o vizinho lá da ponta da outra alameda, que um dia deu bom dia para mim, pronto. Eu já sou parcial. Uhum. Ainda que eu saiba pela lei de mediação que eu não posso de forma alguma ser parcial, e eu respeito muito bem isso, né? Enfim, porque o outro não vai enxergar você como imparcial, ainda que você haja de forma parcial, né? Então, para a gente fechar essa primeira pergunta, os pontos essenciais, né, que a gente acredita que devem ser prioritários para uma mediação condominial, que, conforme o Dr. Hamilton colocou, educação para a convivência e prevenção de conflitos, comunicação não violenta como uma prática comum, a escuta e a imparcialidade como princípios chaves, soluções rápidas e acessíveis construídas pelas próprias pessoas do condomínio, né? Foco em acordos que respeitem todos os envolvidos. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o Dr. Hamilton é a seguinte: o que é necessário, segundo o seu ponto de vista, para um bom funcionamento de uma comissão de mediação no condomínio? Bem, o maior problema dos condomínios, né, principalmente condomínio de prédio, mas também de casas, é o barulho, né? Depois vem o problema de infiltração, isso é mais em condomínio de prédio, né? Infiltração. Depois vem a questão dos animais, né? E são os mais recorrentes, né? Então, nesse sentido, né, nós temos que ver o seguinte, que um custo, né, de uma infiltração de um apartamento para outro, pela lei da gravidade, geralmente a causa, né, do apartamento de cima, e aquilo pode ser resolvido por uma impermeabilização, troca de um cano, às vezes para troca de um dutozinho, de uma tubulação qualquer, enfim, uma coisa assim que pode gastar R$2.000, digamos, no máximo, e chega a 30 mil, porque vai para a justiça. A pessoa não faz, não deixa entrar no apartamento para verificar, quer que o de baixo resolva, mas ele não tem como furar lá em cima, ele tem que... E aí, com isso, esse desgaste gera uma ação que aquela pessoa que vai ganhar depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai ter danos morais, vai ter o seu sofá, seu armário reconstituído e tal. Mas o que adiantou isso, esse desgaste? Quanto que vale isso? Quando poderia ter sido resolvido? Esse tipo de situação é muito fácil de resolver com o diálogo, né? Nessa comissão de mediação que você está... E aí, quando o problema é difícil de resolver quem é o quê, os engenheiros hoje têm uma máquina fotográfica, não sei como é que chama aquilo, que ele igual o médico vai examinar o coração, vai examinar o estômago, ele tem uma coisa que entra lá. Então, isso existe, né? Eu não sei como é que chama, mas tem... Você vê ali por dentro da canalização, você vê o que tem ali, na hora, né? Então, é um raio-x, né? É uma ultrassonografia, né, da parede, né? Então, aquilo ali, um advogado, um mediador psicólogo,
Ele não tem esse conhecimento. Então, nesse momento, você pode chamar a mediável, você pode fazer uma mediação com arbitragem, né? E aí você resolve aquele problema. Teve um caso, por exemplo, que a vizinha que achava que não era dela, que não queria fazer, ela ficou tão encantada com o engenheiro, com aquela técnica dele que ele mostrava, que ela passou a admitir, por exemplo, se ele fosse um árbitro, ela concordaria que ele fosse o árbitro, não precisaria de ter um segundo, né? E no condomínio não pode ter 2 árbitros, tem que ter um só. Porque na arbitragem clássica, você tem o árbitro de uma parte, tem o árbitro e tem o desembargador. Mas, num caso de condomínio, o custo vai aumentar muito, tem um só, né? Esse chamada arbitragem expedita. Então, é um só que as partes têm que concordar, né? Então, funcionaria. Mas o doutor acha que, por exemplo, não havendo expressa possibilidade na convenção ou no regimento interno, até uma pergunta que eu queria tirar uma dúvida com o doutor, se não tiver na convenção, tiver no regimento interno, pode ter mediação? Pode ter, e aí porque tanto na mediação como somente na arbitragem tem que ter aquela cláusula compromissória, né, que vai constar em qualquer negócio, né? Nas grandes obras, nas relações multinacionais, só existe hoje a arbitragem, praticamente, né? Mas em matéria de direito imobiliário, condomínio, construção civil, locação, é muito pouca ainda a arbitragem. Agora, a mediação, ela pode existir sempre, desde que as partes concordem, né? Mediante um diálogo, uma breve inquirição, né? Como você faz com casais que estão com problemas, você faz uma reunião prévia e fala, estamos aqui com tais propósitos, imparcialidade, sigilo, né? E o que for falado aqui não vai ser transmitido para ninguém e tudo mais, sinta-se à vontade, toda aquela, né, a escuta ativa, todas aquelas ferramentas que a gente tem, então você pode aplicar isso no condomínio e fazer realmente esse trabalho, né? Mesmo que conste na convenção, é difícil você impor a mediação. Constou da convenção. Exatamente, Hamilton. Então, vamos supor, não tem na convenção, como de fato a maioria dos condomínios não tem. Tá tudo bem não ter. Porque a mediação ela é um meio informal, né? Espontâneo, informal, comum. Não há óbice de que não tem na convenção, não tem no regimento interno. Não há problemas, porque essa tua ideia de comissão de mediação nos condomínios não é a mediação em si, é uma comissão de mediação. É muito interessante. Porque aí, né, eu fui pesquisar e aí é o seguinte, por exemplo, essa comissão, o interessante é que seja formada por moradores respeitados. O que são moradores respeitados? Respeitados é um adjetivo. Então, a CNV até diz assim, olha só, não use palavras genéricas, porque assim você não está me trazendo compreensão. O que seria moradores respeitados? São moradores que, por exemplo, não têm ações contra o condomínio ou vice-versa, não tenham ações recíprocas, né, entre moradores, tenham um comportamento amistoso ali naquela comunidade. A gente está falando de comportamento, a gente não está falando de se é moral, se não é, de comportamento de fato, né? Quem sabe um dia também não vou ter um problema de comportamento no condomínio, ninguém está livre disso, né, Hamilton? Ninguém está livre disso. E não estamos falando aqui de certo e de errado, de quem está melhor, de quem está pior. Nós estamos falando que há momentos que você está dentro de um condomínio e que você, por você ter ali alguma litigiosidade maior ou menor, essa pessoa, a princípio, por conta até de uma ética de transparência, não poderia participar dessa comissão de mediação. Por quê? Se você está dentro de uma comissão de mediação, a princípio você está ali para abrir o diálogo, né? E que para promover o quê? Uma atuação pacífica. Não há impedimento de participar, porém a gente precisa ter esse cuidado. Elementos fundamentais para essa comissão de mediação dentro dos condomínios, na tua opinião, né? Precisam ser membros capacitados com técnicas de mediação? A parceria com a administração e apoio nas assembleias, como é que seria isso? Porque, de fato, se você tem uma comissão de mediação, né, acredito que a comunicação interna do condomínio vai trazer mais confiança aos próprios condôminos. Porque se você tem ali instaurado uma comissão de mediação dentro do condomínio, a princípio vamos lá,
formada por 3 pessoas do condomínio mesmo. Não tem problema, que tem que ser de fora. Não precisamos seguir a rígida, né, a regra da mediação, até porque não está se fazendo mediação. Né? Uma comissão de mediação, ali a princípio, você está fazendo o quê? Uma abertura de comunicação. Mas não é uma mediação em si. Pode até virar uma mediação depois, mas aí você tem aí os cuidados que precisam ser tomados. Faz você, porque você é imparcial aqui, vem alguém de fora, você é convidado para fazer mediação. Mas a comissão por si, eu acho isso uma ideia sensacional, Hamilton. Hamilton, isso é uma ideia sensacional. Vou dar um exemplo, né, de uma comissão que eu, né, fiz um leve treinamento, né, mostrando técnicas, ferramentas usadas e tudo mais, e teve alguns casos referentes a filtrações e outros animais, algumas coisas assim, mas houve um que me marcou muito, que foi de 2 funcionários excelentes, né, funcionários importantíssimos naquele condomínio, cada um na sua área, e que quase chegaram a vias de fato, quase, por uma questão assim de, se não chegasse alguém assim para impedir, teriam ido. E aí seria caso de delegacia, seria caso de demissão com justa causa, etc. Muito bem, foram chamados 2, inicialmente repetindo aquilo que tinha sido acontecido, ele falou isso, falou aquilo, que ia me bater, que chegou a me dar um empurrão, não sei o quê, foi falando o clima estava pesado. Né? E aí conversamos primeiro com um, né? Depois com o outro, e depois teve uma nova leva com um e com outro de novo, que a gente já sabia os pontos, né, positivos de um e de outro, que eles trabalhavam, eram amigos e tudo mais, e aí um estava passando por problemas familiares, começamos a filtrar tudo aquilo. Depois teve a reunião conjunta. Os 2, no final, se abraçaram de uma maneira assim, que todo mundo que estava ali chorou, todo mundo caiu lá. Então, foi uma coisa assim que não precisa ser imparcial, né? Não precisa ser de fora, porque aquilo é um problema ali que foi resolvido de 2 funcionários. Ninguém era a favor nem de um nem de outro. Não havia ali impedimento nenhum. Agora, uma da comissão, né, uma moradora da comissão, que nunca fez, assim, tecnicamente falando, foi a mais atuante, pelo jeito, pelo temperamento, pela paciência, né, aquela coisa assim, né? Então, você vê que tem pessoas que têm tendência, né? Outros têm a técnica, mas não tem essa facilidade toda. Tem a técnica. O William Ury fala sobre isso, né? Ele fala do mediador do cotidiano. Ele fala sobre isso. O mediador do cotidiano é aquele que é aquela pessoa que está ali dentro de uma situação conflituosa e que essa pessoa, por ter já o ânimos, né, do consenso, o bom senso, né? E assim, a visão equidistante, a visão mais empática, da não litigância, né? O do ganho mútuo. Essa pessoa, Milton, que é uma pessoa que pode estar dentro de uma comissão de mediação, mesmo ela não sendo formada por uma escola de mediação, ao meu ponto de ver, já é fundamental. Fundamental. Porque a gente está falando de 2 coisas. Uma coisa é a comissão de mediação formada por pessoas do condomínio, a princípio do condomínio, mas pode ser de fora e tal, que vai estar trabalhando ali as questões mais conflitivas ou aquilo que você falou, obras que foram feitas, que estão acompanhando, ou projetos que vão ser feitos. Ok, tá ali. Outra coisa isso seria uma primeira instância, vamos dizer assim. Seria a tal da oficina de parentalidade, que é aquela preparação ali, abertura de comunhão. Depois, sim, olha, não estamos conseguindo aqui cuidar desse conflito na comissão. Vamos, então, aderir a uma mediação, né? De fato? Vamos contratar um mediador? Aí sim. Não é isso, Hamilton? Vamos contratar um mediador? A gente aqui, como operadores dessa comissão, a gente tentou o diálogo e tal. Fizemos uma oficina antes. Aí sim você vai e contrata um mediador imparcial de fora que vai fazer essa comunicação. Sensacional, Hamilton. Sensacional. Uma outra pergunta para a gente até ir já para o final do podcast seria o seguinte. Me diga aí, Hamilton, uns 3 obstáculos que você encontra para essa implementação da mediação no condomínio. 3 obstáculos, assim, na tua experiência. O primeiro é a questão da própria cultura, né? Que muitos empresários, no caso condôminos, síndicos, advogados, administradora, né?
eles têm aquela ideia, né, de que é melhor ir para a justiça, né? Então a gente vê muito em reunião, vai para a justiça, né? Então aquilo ali achando que a justiça vai resolver, né? Então nós temos, eu sempre gosto de lembrar que a Constituição de 1824, a Constituição do Império, ela obrigava a ter mediação prévia, né? E por que não tem hoje obrigatória a mediação prévia? Porque um regime democrático, né? Primeira República, que ainda foi uma ditadura, depois, em 1946, a Constituição Democrática, né? Passou a dar o direito de acesso à justiça a todo mundo, né? Então, tem um livro do Capelletti, chamado Acesso à Justiça, muito bom, que ele mostra que no mundo todo, na Itália, na Europa toda, também aqui no Brasil, foi criada a justiça gratuita, foi criado o juizado especial, defensoria pública, para quê? Para dar acesso à justiça para todo mundo. Só que a justiça, né, não consegue dar cumprimento a esse acesso, porque a justiça está sobrecarregada. Então, voltou, né, em 1996, a lei da arbitragem, depois, em 2015, a lei da mediação, né, em 2000, a Justiça do Trabalho com as comissões prévias de mediação, de conciliação, que hoje também já não existem, por causa do acesso à justiça, né, que era, no entender do próprio justiça, era um impedimento, né, dos juízes. Mas, enfim, então, o que eu tenho colocado, por exemplo, nas convenções e tenho praticado junto aos condomínios, nas palestras, nos cursos que eu faço, inclusive no Secov, a gente fez muito curso, né, para síndicos, né, é que é o seguinte, nem tudo vai ser resolvido na mediação, né? Eu aprendi isso com Joaquim Muniz, que é um grande árbitro, né? E ele hoje é presidente até de uma instituição que reúne todas as instituições, né? Que agora eu esqueci o nome, mas é o Conselho Nacional de Mediação, das Instituições de Mediação e Arbitragem. Então, CONAME, né? Então, há 20 anos eu aprendi com ele que nem tudo a mediação vai resolver, a arbitragem vai resolver, nem tudo, né? Muitas coisas, às vezes, a justiça é melhor. Então, por exemplo, na gestão condominial, tratando de gestão, se tem uma pessoa que está com atraso, né, você pode protestar, pode executar a dívida, tratando de gestão. Você não precisa de criar uma mediação para resolver uma pessoa que está devendo. É óbvio que se a pessoa não puder pagar, se a pessoa tiver algum problema familiar, você pode até levar para a mediação, né, para conversar, para trocar ideias e tudo. Mas se a administração faz isso, né, não precisa, tratando de gestão, né, não precisa, porque o mais fácil seria, né, assim como na locação, se tem uma pessoa que está devendo o aluguel e não tem garantia, ele tem a possibilidade de ter um despejo em 15 dias. Né? Então, vai jogar para uma câmara de mediação até as pessoas se encontrarem, ou arbitragem, tem que formar um termo de arbitragem, tem que ter toda aquela burocracia que tem que formar, né? Então, ele vai usar. Agora, determinados problemas do condomínio, como eu já falei, infiltração, problema de vizinhança, barulho, animais, automóveis. Aqui na Barra, onde a gente está agora, não tem muito problema de espaço. Mas se você for ver em Copacabana, Ipanema, Botafogo, Laranjeiras, os prédios antigos, principalmente, tinha 40 apartamentos, 30 vagas. Então, até hoje é um problema, né? Então, problema de carro é um problema. Então, esse tipo de coisa, para mediação, é uma beleza. Você resolver isso, né? Você conseguir, né? Agora, até aqui na Barra está surgindo esse problema de bicicleta elétrica. Nenhum prédio foi preparado para isso, né? Carro elétrico, né? Para ter que ter uma tomada para abastecer. Então, os problemas vão surgindo de acordo com a evolução, né? Bicicleta elétrica é pesada. Não, você tem que levar para o seu apartamento. Mas como é que eu vou carregar, botar no elevador? Coisa pesada. Não, mas aqui na garagem não tem como, você tem que deixar na rua. Então são situações que vão surgindo, né? E que você vai resolvendo. Aí sim, eu acho que a mediação vai resolver. Então, o obstáculo é a cultura, né? A cultura que as pessoas, de fato, muitos nem conhecem, né, sobre mediação, sobre comunicação não violenta. E aí, quando você fala, elas sempre falam assim, não, isso aqui não tem jeito, não, isso aqui vai direto para o processo. Então, é a cultura. O outro seria a falta de apoio das próprias administradoras e dos gestores, dos síndicos. Isso. Na sua opinião. Porque mas o que, na sua opinião, poderia passar pela cabeça de um síndico ou da administradora
ou do próprio jurídico que administra o condomínio, deles não aceitar, não, isso é mediação não. Por que não, na sua opinião? A questão é, por exemplo, do ponto de vista, né, fugindo um pouco do tema, a questão do protesto de cotas condominiais, né? Antigamente só protestava títulos de crédito, né? Com a alteração da lei, que já tem uns 10 anos, eu não me lembro agora o número da lei, mas já, você pode protestar qualquer documento de dívida, inclusive cota condominial. Mas durante muitos anos, vários advogados, né, diziam, não, mas não pode, tem que constar da convenção, né? Na verdade, não precisa. Mas eles iam perder ali o mercado, né, de cobrança, né, de cobrança com honorários. Então, essa foi a causa foi essa. Eu custei a cair a ficha, né? A questão financeira. A questão financeira. Então, da mesma forma, né, um escritório, né, uma administradora pensar que ele vai perder, né, honorários em função da mediação é engano, porque ele pode cobrar. Ele pode fazer o trabalho e cobrar pelo resultado. Preventivo, vamos dizer assim. Preventivo, cobrar o valor da hora, por exemplo. Inclusive, eu acho que o valor de um jurídico, de um escritório, que consiga resolver os problemas e os conflitos sem judicializar, deveria ser até maior. Poderia ser. Porque o se êxito... você resolve mais rápido, evita a escalada, né? Evita o desgaste do síndico, da gestão, evita maiores conflitos, cobra-se mais até por isso, né? É a mesma coisa, se você vai num médico, doutor, eu quero acabar com a minha queda de cabelo. Você vai num médico e fala assim, olha só, eu consigo acabar com a sua queda de cabelo em 30 dias, outro em 1 ano, qual que você vai? Você vai pagar, seja o valor que for, para um médico que vai te dar resultado mais rápido. O mediador é um médico, né? A mediação, ela é cura. Então, assim, só que de fato, né, existem aquelas pessoas mais litigantes que não estão a fim de serem curadas nem de curar o próximo. Elas não têm esse ânimo, né? Elas ainda vivem numa questão cultural muito ainda violenta, porque N questões, né, referências, enfim. E existem pessoas que querem ter curas mais rápidas, né? Então, assim, é isso. Você trazer para aquela administração, para o jurídico, o seguinte: não, mas eu não vou usar porque não tem como cobrar. Tem, né? E se o resultado é melhor e mais efetivo, cobra-se, no mínimo, o mesmo valor que seria por um atendimento jurídico, né, de uma ação, por exemplo. Porque há essa coisa, né? Não, porque vai durar menos tempo. Por que é o mesmo valor? Sim, mas é porque é um trabalho de um profissional. Inclusive, é mais difícil até do que, às vezes, você judicializar. Porque ali você faz ali aquele processo e depois você tem outras pessoas cuidando daquilo que tiram de você o poder de gerir o teu próprio processo. Ali não. Na mediação, se o mediador, né, não tiver a condução, não tiver uma capacidade... Tira aquela pessoa que já tem aquela mediação natural, né? Não estou falando dessa mediação do cotidiano. A mediação do cotidiano é uma coisa diferente. Mas se você vai para um mediador que não tem habilidades, para um que tenha, esse que tem, ele é precioso, né? Ele chega a ser precioso. Então, pode completar, por favor. Não, quando eu falo, por exemplo, em você ter esse ambiente, né, de... Mencionamos aqui café com síndico e outros... Você cria um ambiente de harmonia maior. Então, o que é muito comum em vários prédios, não vou dizer que seja a maioria, mas em muitos, é chamada ação da inveja, né? A pessoa tem a cobertura e tem aqueles que não concordam e querem fazer uma ação porque ele gasta mais água, porque ele tem uma obra lá na piscina, não sei o que e tal. Então, isso aí existe já, né? Porque tem até uma desembargadora que criou essa expressão, a ação da inveja, né? Então... muitas vezes, se você tem um contato com esse morador não hostil, mas harmonioso, dificilmente vai acontecer isso. Você não vai quebrar uma amizade, um bom relacionamento por causa de um problema desse. Você vai tentar, né, equacionar. Então, isso aí são situações que você pode contornar, né, muito mais fácil. Né? Antigamente, era mais valorizado o apartamento do primeiro andar do que a cobertura. Por quê? Porque muita gente tinha medo de elevador. Quando começou a surgir elevador, muita gente tinha medo. Então, preferia o primeiro andar. E no primeiro andar, isso é muito comum ainda, tem Ipanema, tem Copacabana, tem Botafogo, principalmente, aquele espaço que é uma área comum de uso exclusivo. Só aquele apartamento do primeiro andar que tem acesso. Então, cabe a ele a manutenção.
mas ele não é dono, mas ninguém consegue chegar lá. Eu já vi em assembleia que as pessoas queriam tirar a vaga de um carro para fazer um alçapão para poder ter direito. Eu falei, mas para quê? Não, minha mãe que tá já idosa, chegar e sentar, pegar a cadeira, sentar lá, ficar lá sentado. Eu falei, mas só para isso? Mas já foi criado assim, a pessoa que mora aqui já tem 20, 30 anos, nunca teve, só ela tem, você vai ter que passar pela cozinha da pessoa. Olha, vem cá, eu quero minha área comum aqui, eu quero entrar na minha área comum. Então, passa aqui, pois não, passa aqui pela cozinha e vai na sua área comum. Não, mas vamos fazer aqui uma abertura pela garagem. Quer dizer, eu já vi isso. Né? É falta de diálogo, falta de... Às vezes de discernimento, de empatia, porque aquilo é uma área comum de uso exclusivo. É verdade. Então, é questão realmente da cultura, né, e da falta de empatia, basicamente isso. A mediação ela está ligada muito com a questão do brainstorms, né? O mediador é aquela pessoa visionária, ele é criativo. Porque ele está ali, ele está precisando o quê? Fazer aquela composição ali com o diálogo, né, das pessoas. Então, se ele não tiver uma criatividade acima do normal para poder compreender essa pessoa que está falando, olha, mas eu quero criar aqui um açapão, quero criar por aqui e tal. Então, esse mediador, através de perguntas, ele vai começar ali a desenvolver o diálogo para pensar, como que você vai chegar ali? E os outros? Né? Perguntas. Então, assim, quando eu te fiz a pergunta, né, quais são os maiores obstáculos para a implementação da mediação condominial? Aí eu citei aqui alguns, você também trouxe outros, dentre eles, desconhecimento da prática e seus benefícios, cultura litigante e resistência de síndicos centralizadores, também eu observo isso, né? Falta de apoio de administradores e de gestores, dificuldade em manter o engajamento e a capacitação dessa comissão, que você falou, que já existe nessa comissão de mediação, e medo de exposição e falta de confiança na neutralidade da comissão. Acho que isso também, né? Às vezes você já deve ter se deparado com algumas questões assim, né? Não, mas como é que é isso? Mas você é morador, você está na comissão e tal. E aí eu desenhei aqui soluções. Oficinas e palestras de sensibilização, como você disse, café com síndico, reuniões, né? Apoios institucionais das próprias OABs, câmaras de mediação e universidades, e divulgação de casos de sucesso, como você trouxe esse caso dos 2 moradores que quase saíram em vias de fato. E dois empregados. Dos empregados, dos funcionários, né? Uhum. Que não saiu porque houve a intervenção dessa comissão de mediação, né, Hamilton? Isso. Ou seja, esse caso de sucesso, ele incentiva, né? Ele incentiva a aplicabilidade da mediação nos condomínios. Eu vou abrir aqui para você algumas considerações finais sobre o nosso encontro, nosso bate-papo, já deixando aqui um convite para um próximo podcast, a gente desenvolver um pouco mais, já trazendo outras soluções, né? E outros casos de sucesso. Beleza, eu te agradeço aí o convite, estamos juntos aí, né? Na OAB, eu estou na parte de mediação e arbitragem, né? Imobiliário, e você na área de mediação, temos que fazer coisas juntas aí, né? Juntamente com o Dr. Xisto também, que é condominial, porque existe um universo aqui na Barra da Tijuca e Recreio, são 3.207 condomínios, né? Então, nós temos só aqui na Barra um universo aí para explorar, para trabalhar muito grande, né? Temos que suar muita camisa para poder, né, conseguir. E as pessoas são, de modo geral, as pessoas são bem intencionadas, as pessoas são boas, cada um tem seu problema pessoal, né, sua dificuldade. E eu já enfrentei, né, clientes, né, com um ódio muito grande, né, tudo que fala do síndico, aquela pessoa quer matar. Eu procuro, né, porque muitas vezes você tem que chamar a atenção da pessoa que te procura, fala, olha, você tem que abaixar a guarda, porque você está se prejudicando com a sua saúde, com esse ódio pesado. Então, a gente tem que cuidar, primeiro, da gente, que a gente não pode chegar, né, num ambiente já com um problema pessoal ali à flor da pele, né, nervoso e tal. Né, a gente tem que estar calmo, tranquilo, né, para poder transmitir também essa tranquilidade. E, às vezes, o próprio cliente, né? Então, quando você falou aí de comissão de moradores, né, eles realmente não vão ficar impedidos se tiver uma relação entre o síndico e os moradores, síndico e o condomínio. Mas entre moradores, se ele não é amigo pessoal ou inimigo pessoal de um, não tem problema. E entre funcionários.
Então, mas o ideal mesmo é que não seja morador, o ideal. Só que tem que haver, né, uma contratação, né, tem que ser profissional e tudo mais, né? Mas esse é o caminho que nós estamos tentando trilhar. Eu concordo com você, Hamilton, nesse modelo que você já pratica e que eu compreendo perfeitamente pela experiência que a gente tem. Começa-se com uma comissão de mediação, mesmo formada por moradores, né? E aí, a partir dali, né, havendo necessidade, busca-se uma mediação, né? Até porque essa própria comissão ela está ali também preparada para fazer esses eventos. O café com o síndico, o dia da conversa das questões do condomínio. Ninguém vai, né, Hamilton? Ninguém vai. Mas, a partir do momento que você começa a incentivar, né, lá no meu condomínio, por exemplo, o síndico tem até um hábito bem interessante. Ele faz enquete. Ele soltou uma enquete agora da questão da bicicleta elétrica. Não essa que a gente tem, aquela do Itaú, eu acho. Se nós gostaríamos de ter ou não. Então, assim, essas enquetes, elas podem ser promovidas até mesmo pela própria comissão de mediação, né? Tem gente que não vai ser contra, tem gente que vai ser a favor. A comissão vai e filtra isso e trabalha esse diálogo mais apropriado, né, para o condomínio. Então, assim, eu quero terminar o nosso podcast, né, dizendo que a mediação condominial ela não é um meio instrumental e legal, ainda que a gente tenha a lei de mediação, né, que é 13.140, se não me engano, né, Hamilton? Não me engano bem, acho que é 13.140 de 2015, ela faz 10 anos agora, a lei de mediação. A mediação ela está inserida também no Código Civil nosso, brasileiro. Tem resoluções que tratam de mediação, o Conselho Nacional de Justiça, resolução 125 do CNJ, ou seja, a mediação ela é um instrumento legal, mas ela também é um instrumento extrajudicial, a gente sabe disso. Porém, ela é uma escolha mais para questões da gente trabalhar a ética, a humanidade e a inteligência, porque é uma escolha inteligente, Hamilton, é uma escolha inteligente, né? Então, se você que é síndico, morador, gestor ou advogado, eu queria que você refletisse, né? Como você pode contribuir para um ambiente mais justo e mais pacífico, buscando pessoas que acreditam na mediação de fato como um instrumento de mudança de cultura, né? E pacificação social. Não é isso, Hamilton? Exatamente. Querido, eu queria te agradecer. Eu queria também dizer para quem está nos assistindo que esse podcast vai ficar gravado no meu canal do YouTube, Raquel Rossi em Diálogo. Você pode se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os conteúdos que nós vamos fazer aqui sobre mediação condominial, mediação de família, vamos falar sobre comunicação não violenta, sobre inteligência emocional, dentre outros assuntos importantes aí para o nosso desenvolvimento pessoal e jurídico. Isso. Agora o advogado precisa estar bem, né, trabalhando essas questões, porque a gente sabe que a advocacia consensual também ela é muito importante nesse campo que a gente está, né? Muito importante. Então, Hamilton, muito grata pela tua presença, aprendi muito, gratidão mesmo. Obrigado. E aguardo seu retorno. Se Deus quiser. Gratidão.